Essa aqui é a 6ª aula do nosso curso gratuito sobre princípios de diferenciação. E hoje a gente vai falar sobre como saber a hora de mudar, falando do princípio de adaptabilidade. Tenho certeza que você vai curtir muito. Hoje, a primeira aula da semana, segunda-feira, né? Começamos semana passada, durante a semana inteira, segunda, terça, quarta, quinta. Hoje estamos na 6ª aula dessas 12 aulas de princípios. Estou muito animado porque estou gostando muito do feedback que a galera tem mandado. Dizendo, Pedro, que massa! Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de conteúdo. Muito legal ouvir você falar sobre isso. É muito animador e qual é a palavra certa? Quando alimenta a gente. Não é refrescante, mas é muito nutritivo. Se é essa palavra que eu posso usar. É muito nutritivo quando a gente fala de coisas com mais profundidade. Com coisas que não são coisas somente superficiais, né? Que talvez quando você aplica, aquilo acaba se esgotando em pouco tempo. São coisas com mais profundidade. E eu marquei sempre essa aula aqui, 12h. Hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, mas 12h, porque é a chance que você tem enquanto almoça a gente poder fazer essa live de hoje. Quem tá curtindo, faz barulho aqui no chat pra mim. O que você tá achando do nosso curso gratuito com os 12 princípios de diferenciação? Diferente, né? Diferente do que eu já fiz antes. Faz barulho no chat aqui pra mim. Deixa eu aproveitar para colocar o título da aula de hoje. Vou fixar o título aqui pra galera que tá entrando poder saber. E também pra você... agora é um excelente momento você clicar no aviãozinho de papel que tem aqui embaixo e você poder convidar quem são as pessoas que você conhece que tem que estar aqui junto com a gente durante esse curso que está rolando de princípios da diferenciação. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre adaptabilidade e sobre mudança. E é muito engraçado que tem uma postagem que eu fiz há um tempo atrás de um gaguinho. O gaguinho trabalha com mudança. Ele é dono de um caminhão de mudança. E imagino que ele, como gago, quando ele fala com as pessoas, ele deve repetir as sílabas, né? Então, do lado de fora do caminhão, ele coloca liga pra mim. Mudança do gaguinho. Achei espetacular, cara. Achei espetacular. Ainda mais em tempos de WhatsApp, porque ele pode mandar o orçamento agora por texto, porque certamente por áudio talvez ia demorar mais tempo até ele explicar tudo como é que funciona o trabalho dele. Então, liga pra mim. E o brasileiro, o brasileiro não tem limites, né, cara? O brasileiro não tem limites, a gente faz coisas que ninguém imagina. É o povo mais criativo do mundo, sem dúvida nenhuma. Mas não é sobre esse tipo de mudança que eu tô falando hoje. É um outro tipo de mudança. Hoje a gente fala de um outro tipo de mudança. E é uma mudança que faz parte da nossa vida. É um elemento presente de forma perpétua na nossa vida, mas que eu percebo que quando a gente fala de diferenciação, muitas vezes você vai analisar o que você está fazendo e você vai ser convidado a mudar o que você estava fazendo até então. E eu trouxe o princípio da mudança hoje para a gente conversar, porque nesses meus 20 anos de experiência, eu sinto que é um momento que a galera trava demais. E eu acho que isso vem porque a gente interpreta a mudança na vida, nos negócios, nos nossos projetos, como um fracasso. Eu fiz uma meta. A minha meta é lançar um produto que vai ter a cor verde. Beleza. Então, essa é a minha meta. Eu estou focado nisso em lançar um negócio verde. Só que no andar da carruagem, eu vou perceber que às vezes não é verde que o mercado quer. Às vezes eu não vou conseguir produzir verde. Às vezes não é o momento de ter o verde. Eu vou perceber algumas mudanças, né? Alguns convites para reavaliar o que eu estou fazendo. Só que eu estou com uma mentalidade tão determinada, tão obcecado, tão focado naquilo, que eu quero mover montanhas e trovões para poder fazer aquilo acontecer. E a minha vida vai ficando repetidamente mais e mais difícil. Mais e mais difícil, mais e mais difícil. E quando eu penso assim, cara, talvez não vai ter que ser verde que eu vou ter que fazer. Talvez vai ter que ser azul e não verde. Dependendo de como é que roda o meu sistema operacional aqui dentro, eu vou interpretar o não fazer mais verde como um fracasso. E a gente não gosta de fracassar. Eu não gosto de fracassar, você não gosta de fracassar, ninguém gosta de errar.
Nós fomos treinados dentro do paradigma do certo e do errado, o que é um paradigma limitado, eu já enxergo de outra maneira, mas a gente foi treinado do paradigma do certo e errado a pensar que ou eu acerto ou eu erro. Para eu estar certo, o outro está errado. Para o outro estar certo, então eu estou errado. E na verdade, existem infinitos pontos de vista que a gente pode enxergar qualquer situação, qualquer coisa, qualquer projeto. Então, como eu não quero estar errado, eu fico forçando aquilo, só que a vida claramente está me dando sinais que o caminho vai ser outro. Mas eu não aguento, eu não aceito, eu me agarro, eu me prendo naquilo, e eu não quero de jeito nenhum que a gente não quer aceitar aquele gosto amargo, né? A gente não quer mais ter que mudar porque parece que eu estou jogando fora o que eu fiz até agora, parece que eu tomei uma decisão equivocada, parece que está sendo um desperdício. Mas a mudança, ela faz parte da vida de todo mundo, e eu quero começar contando uma história que exemplifica exatamente como a mudança ela faz parte. Havia um menino na China, e esse menino, ele sempre sonhou desde pequeno em ter um cavalo. E um dia, ele foi andar num campo e ele encontrou um cavalo. E o cavalo fez amizade com ele, ele levou o cavalo para casa e pegou o cavalo para ele. E o vizinho daquele menino, comentando com o pai do menino, falou: poxa, que sorte que o seu filho tem, hein? Olha só, encontrou um cavalo, sempre quis ter um cavalo, ganhou um cavalo de presente, o cavalo selvagem é amigo dele, olha que legal. E aí o pai dele falou: pode ser sorte, pode ser azar. Passado alguns dias, o menino estava andando no campo e o cavalo saiu correndo e nunca mais voltou. O menino veio chorando para casa, acabado, desiludido, né? Ouvindo Marília Mendonça, só na sofrência, e o menino desesperado, falando: e agora, o meu amigo, por que o meu amigo foi embora? Onde é que eu errei? E ficou de cama, triste, deprimido. O vizinho falou: poxa, que azar do seu filho, né? Tinha ganho um cavalo, agora perdeu, que azar. E o pai dele falou: pode ser sorte, pode ser azar. Passado alguns dias, o cavalo ele retorna da floresta, da montanha, lá onde eles moravam, com vários outros cavalos, 10 outros amigos dele, vem a tropa inteira, literalmente, né? Vem a tropa inteira. E agora, não só aquele cavalo, mas os outros 10 também fazem amizade com o menino. E o menino agora tem 10 cavalos. E todo mundo no vilarejo fica muito surpreso, né? Como é que isso aconteceu com o menino? Aí o vizinho foi lá e falou: pô, que sorte que o seu filho tem, hein? Olha só, tinha perdido os cavalos, agora ganhou mais um monte de cavalo. E o pai falou: pode ser sorte, pode ser azar. Dado algum tempo, o menino estava lá brincando com os cavalos, estava treinando os cavalos, ele cai e quebra a perna. Aí o vizinho olha para o pai e fala: poxa, que azar do seu filho, hein? Tava tão feliz com os cavalos lá agora, aí caiu, quebrou a perna, né? Que pena que aconteceu isso com ele. Por que foi acontecer isso com ele? E aí ele falou: pode ser sorte, pode ser azar. Passado mais alguns dias, aquele vilarejo, chega um exército naquele vilarejo e recruta todos os homens para poder lutar na guerra. E o menino não vai porque ele está com a perna quebrada. E ele pode ficar com a família dele. E aí o vizinho dele chega para ele e fala: poxa vida, que sorte esse seu filho teve, hein? Aí com a perna quebrada, não foi para a guerra por causa disso. E o pai dele pensa: pode ser sorte, pode ser azar. Eu quero começar com essa história, a nossa aula de hoje, porque dependendo do que acontece na nossa vida, a gente pode interpretar como sorte ou pode interpretar como azar. E às vezes a mesma coisa que eu acho que é um azar, daqui a pouco se demonstra ser uma coisa que foi sorte, que é uma coisa que eu gosto. E a mesma coisa que eu acho que hoje foi só sorte, daqui a um tempo eu posso achar que foi um péssimo negócio que eu fiz e que azar que eu fui fazer isso. Então a visão de sorte ou de azar não é sobre o que acontece, é sobre a minha expectativa do que deveria acontecer. Anota isso, por favor, para começar a nossa aula de hoje. A diferença entre sorte e azar é a expectativa do que eu achava que deveria acontecer. E na minha vida, se eu começar a contar as minhas histórias aqui, eu não paro mais. Eu tenho infinitas histórias de sorte
E tenho infinitas histórias de azar. Eu falei, caraca, que roubada que foi me meter, cara, como é que eu fui entrar nisso? E mais na frente aquilo foi uma coisa boa. E coisas que eu achava que era uma coisa boa, ali na frente acabei me decepcionando. Com aquilo, acabou sendo uma coisa ruim. Então, a sorte de uma pessoa pode ser o azar de outra pessoa. E o azar de uma pessoa pode ser a sorte de outra pessoa. Eu lembro de uma família que eu conhecia uns anos atrás, que a filha se atrasou para pegar um voo saindo de Porto Alegre, ia desembarcar em Congonhas, pousar em Congonhas, e ela deu um problema, ela se atrasou e o táxi furou o pneu e teve que encostar na beira da pista e ela, moço, me ajuda, tem que ir rápido, e o motorista está tentando trocar o pneu cada vez mais rápido, e ele tentou chegar, mas ela chegou atrasada, não conseguiu embarcar. E esse voo foi o voo do acidente do aeroporto em São Paulo, em Congonhas, que a gente teve uns anos atrás, da TAM, e ela certamente teria falecido no voo. Eu conheci uma família da menina que me contou essa história. E aí, ter furado o pneu foi sorte ou foi azar? Ela ter entrado no voo a tempo, ou as pessoas que entraram no voo, foi sorte ou foi azar? Então, eu quero expandir um pouco mais esse paradigma agora, para a gente poder falar de diferenciação. Por quê? Se eu não atualizo esse meu entendimento de que sorte e azar, na verdade, é como eu chamo a mudança. Na vida, eu não acredito que a gente tem sorte, nem que a gente tem azar. Hoje, o Pedro, de quase 40 anos, com a visão de mundo empresário que eu tenho hoje, dos meus negócios, hoje eu já vejo de um jeito diferente. Hoje eu acredito que na vida a gente só tem uma coisa, chamada mudança. E dependendo do momento, da expectativa que eu tinha, eu interpreto a mudança como sendo boa ou ruim. Mas a mudança em si não é boa nem ruim. Ela é. E dependendo da expectativa que eu tinha ali por trás, eu posso ficar feliz ou ficar triste, animado ou decepcionado. Eu posso fazer coisas diferentes, interpretando de maneiras diferentes, mas na verdade a única coisa que eu tenho é a mudança. Tem um empreendedor que eu gosto muito da história dele, chamado Kirk Christensen. Ele era um jovem que morava na Dinamarca e ele adorava trabalhar com madeira. Desde pequeno ele trabalhava com madeira. Quando ele cresceu, ele montou uma fábrica com uma linha de móveis de madeira. Mandava fazer mesas, cadeiras, estantes, né, para a biblioteca. Ele fazia os móveis que as pessoas precisavam para a cadeira. E ele começou a crescer devagarinho, foi lá se esforçando, o negócio dele foi crescendo, ele foi lá, pegou uma maquininha da PagSeguro, começou a passar no cartão, começou a aceitar pagamento por Pix. Isso eu tô falando 1890. Não, foi mais, foi 1910. E aí no começo do século passado. Aí ele foi lá, pegou uma maquininha do PagSeguro, montou um Instagram, começou a se divulgar, começou a fazer umas postagens, devagarinho a galera foi conhecendo os móveis de madeira dele, aí ele foi crescendo, e eventualmente o negócio dele começou a embalar. Aí ele passou por aquele momento que todo empreendedor passa, que é o hashtag agora vai. Agora vai. Por quê? Porque a hashtag agora vai é quando você fala, agora eu acho que encaixou. Agora eu acho que encaixou, agora eu acho que vai. Aí quando eu acho que vai, eu aumento a minha expectativa. E eu crio uma expectativa em cima daquilo. Eu falo, agora vai. Show, bora. E aí, um dia, a fábrica dele pega fogo. E ele perde todo o maquinário que ele tinha, perde todo o estoque de madeira que ele tinha e toda a produção que ele tinha que entregar para os clientes. Então, não só ele tinha que se reconstruir, como ele estava em débito e dívida, porque ele tinha que entregar para os clientes a promessa de coisas que os clientes já tinham comprado. Você imagina que deve ter sido um período nada agradável, muito difícil na vida do Kirk Christensen, né? E aí ele falou, tá bom, mas vamos lá, baixar a cabeça, não tá morto quem peleia, o brasileiro não se entrega nunca, imagina um dinamarquês. Aí ele foi lá e começou a se reconstruir, começou a crescer cada vez mais, foi pegando uma máquina emprestada com um, foi pegando uma equipe emprestada com outro, e foi indo, e aí a empresa dele foi crescendo, e ele começou a pagar as dívidas, só que agora ele voltou melhor do que na primeira vez. Porque a primeira vez que ele montou a fábrica dele, ele tinha muitos vícios de uma visão antiga de fazer móveis. Ele já estava tentando se atualizar. E agora que tinha que montar uma fábrica menor, mas do zero, ele já montou do jeito que ele queria montar.
bem mais ágil, bem mais eficiente. E aí ele foi lá, começou a montar, e a galera falou, pô, que azar que ele tinha tido quando a fábrica pegou fogo, mas olha que sorte que ele tem agora, porque a fábrica agora tá bombando, tá muito melhor do que era antes, olha aí, ele tá crescendo, as pessoas estão comentando com ele, agora o negócio dele tá bombando. Aí, ele vai lá e começa a crescer, começa a se divulgar, começa a ir, hashtag agora vai. Agora vai, agora eu tô sentindo, agora o negócio vai ir. Estoura a Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha invade a Dinamarca. Assim como invadiu a Polônia e vários países escandinavos ali, a Alemanha invade a Dinamarca. E quando eles invadem a Dinamarca, na batalha, a fábrica dele pega fogo de novo. E agora ele estava tão endividado com a primeira fábrica que ele teve que reconstruir, que ele não tinha mais energia para se reconstruir de novo. E ele fica vários dias em depressão. Ele fica vários dias falando, cara, a vida tá pegando pesado comigo. A vida não é mole. A vida não tá brincando comigo. Você já passou por um momento assim alguma vez na vida? Comenta aqui pra mim e pra baixo. Sabe quando você pensa que hashtag agora vai, aí a vida vai lá e traz uma surpresa pra você? Aí você fica, cara, mas a vida não tá brincando comigo, caramba. E aí ele pensa, ele fala, bom, qual que é a alternativa? Vou ficar na cama chorando? Vou ficar ali agora me lamuriando? Vou ficar reclamando, ó céus, ó terra, por que foi acontecer isso comigo? Ele falou, não adianta, vou ter que trabalhar, baixar a cabeça, tentar administrar um problema de cada vez e vou ter que trabalhar. Só que como tinha estourado a guerra, havia uma demanda muito grande de madeira. A madeira era para fazer armamentos, para fazer tanques, para fazer caminhões, para fazer construções. Havia uma demanda gigante por madeira. E ele, como uma fábrica que fazia móveis de madeira, estava cada vez mais difícil ele ter madeira. Então, um dia, um conhecido dele falou para ele, indicou para ele começar a produzir algumas coisas feitas com um elemento químico novo que eles estavam criando, chamado plástico. Plástico. E ele falou, cara, isso aí não tem futuro, cara. Plástico. Meu negócio é madeira, eu gosto de madeira, eu sou uma fábrica de madeira. E ele ficou resistente àquela mudança. Mas como a madeira estava muito cara, ele não tinha como achar suprimentos e fornecedores de madeira, ele se obrigou a ter que olhar para o plástico de uma maneira diferente. E devagarinho ele foi olhando para o plástico e foi falando, peraí, mas tem um potencial aqui, mas tem um potencial ali. Aí a guerra acabou e ele lançou uma linha de brinquedos de plástico. Não só móveis, mas ele entendeu que havia um convite da vida para ele poder expandir fazendo coisas novas. E agora ele se abriu para a possibilidade de lançar uma linha de brinquedos de plástico. E mais alguns anos se passaram, esse fundador, o Kirk Christensen, morreu. E adivinha o que aconteceu? Pegou fogo na fábrica de novo. E pela terceira vez pegou fogo na fábrica. E o filho dele, que estava levando a empresa para frente, falou, pronto, agora eu não quero mais, eu vou parar de trabalhar com madeira, eu não quero mais estoque de madeira, isso é muito arriscado, eu não quero mais. Eu vou trabalhar exclusivamente com plástico. E ele começou a montar uma linha de brinquedos de plástico que se conectavam. E assim nasceu uma empresa que você provavelmente conhece como o nome de Lego. Né? O nome em dinamarquês era Leggot. Leggot, que significa brincar bem. E aí eles fizeram uma versão internacional chamada Lego para vender para a Inglaterra e tudo mais. E aí a empresa hoje é a história que você conhece. E talvez, quem aqui tem algum brinquedo Lego em casa para os seus filhos? Ou você já brincou com o brinquedo Lego? Comenta para mim aqui embaixo nos comentários. Então, olha que interessante. Imagina você sendo sócio do Ole Christensen. E como sócio do Ole Christensen, você pega fogo na sua fábrica a primeira vez. E você fica pensando, caraca, o que a gente vai fazer agora? Aí depois estoura uma guerra, você pega fogo na sua fábrica de novo, uma segunda vez. E depois pega fogo na fábrica uma terceira vez. Talvez, se o Ole estivesse com um ponto de vista fixo e não quisesse abrir mão de maneira alguma da madeira, a gente não teria o Lego que a gente tem hoje. Olha quantas pessoas falando aqui embaixo. E a Lego, para poder atingir o nível que a Lego atingiu hoje, do jeito que ela teve que parar de trabalhar com madeira. E ela teve que começar a trabalhar com plásticos, para poder criar os brinquedos de plástico.
E por causa disso, hoje a Lego é um fenômeno no mundo inteiro, né? Um exemplo de marketing, de posicionamento de marca, de encantamento, faz parcerias com várias collabs com várias outras marcas. Hoje é muito legal, todo mundo praticamente conhece Lego aqui. Pergunta: qual é a fábrica que precisa pegar fogo para você aceitar o convite da vida? Qual é a fábrica que precisa pegar fogo para você aceitar o convite que a vida está fazendo para você? Talvez é uma sociedade que não está andando mais para frente. Talvez é uma equipe que está desalinhada. Talvez é o seu posicionamento no mercado que não representa quem você é. Talvez é uma amizade tóxica que você precisa colocar um basta nela. Talvez é um relacionamento que você precisa terminar e você vem empurrando com a barriga. Talvez é um relacionamento que você precisa começar e você vem empurrando com a barriga. Então, eu não acho que o case da Lego é um case isolado, que a gente olha e fala, pô, do ponto de vista de negócio, que legal, somente. É uma visão muito pequena, olha isso. Eu acho que o case da Lego é um espelhamento do que acontece na minha vida e na sua vida. Que é a oportunidade que a gente tem de poder criar algo que vai ter um valor duradouro para a sociedade, para o mundo, para a nossa família, muito maior, muito mais amplo. Mas a maior dificuldade para isso acontecer é a resistência que o empreendedor tem à mudança. E é por isso que eu trouxe esse tema para a gente falar nessa nossa aula de hoje, nessa sequência de 12 aulas sobre princípios de diferenciação. A mudança. Saber a hora de mudar e se adaptar às mudanças. Porque na vida, a gente não tem sorte ou azar. A gente só tem mudanças. Mudanças geram oportunidades. E dependendo daquela expectativa que eu tinha e de quão preparado eu estou para poder tirar proveito da oportunidade, que só nasceu em função da mudança, eu posso chamar que foi um sorte. Ou posso chamar que é azar. Sorte ou azar é uma interpretação minha, não tem nada a ver com o que está acontecendo de verdade. O que está acontecendo simplesmente é mudança. Então, não dá pra gente falar de diferenciação e eu ajudar você a montar uma campanha, ou montar um combo, ou montar uma oferta, ou montar uma estratégia de comunicação, ou uma estratégia de lançamento, né? A gente no Brasil hoje tem estratégias de lançamentos que a gente esgota os nossos eventos em 24 horas. Eu acho que talvez eu conheça um outro player no Brasil que consegue fazer isso. Por que a gente fez isso? Porque há anos a gente vem aprimorando e ajustando, e melhorando, e refinando, e fazendo as coisas que a gente tem que fazer para aquilo melhorar. Só que muitas vezes a ajuda que eu recebo hoje pode ser a trava de amanhã. Escreve isso. A ajuda que eu recebo hoje pode ser a trave de amanhã. Imagina que hoje eu estou pegando um Uber para o aeroporto. E eu sou tão grato pelo motorista do Uber ter me ajudado, que quando chega na frente do aeroporto, eu não quero me despedir do Uber. Como é que eu vou deixar ele na mão agora, cara? Eu dediquei minutos da minha vida, ele me ajudou a chegar do aeroporto. Tem uma relação de gratidão com o motorista do Uber, é algo incrível. Como é que eu vou deixar ele na mão agora? E aí, eu perco o voo. E eu não entro no aeroporto. E na verdade não é nem sobre o motorista do Uber. É sobre a dificuldade que eu tenho de lidar com a mudança que traz essa oportunidade. Não é sobre o motorista do Uber, assim como não é sobre a minha equipe, assim como não é sobre o meu mercado, assim como não é sobre o meu sócio. Tudo é um espelhamento de quem a gente é aqui dentro. Então, a ajuda que eu tive do Uber num momento, num segundo momento, ele pode virar uma trava se eu não souber desapegar e aceitar a mudança. Faz sentido isso? Põe cabecinhas explodindo pra mim aqui, se você concorda com o que eu tô falando.
Agora é um excelente momento, se você quiser também, para clicar no aviãozinho de papel aqui e convidar outras pessoas que precisam estar ouvindo esse papo que a gente está batendo hoje, segunda-feira, na hora do almoço, né? Hoje é a nossa aula número 6, sexto princípio sobre como a gente pode... Sexto princípio sobre como a gente pode entender os princípios mais profundos por trás da diferenciação, para ter diferenciação de verdade. Falando de aeroporto, eu sinto que a vida é como se ela fosse um grande aeroporto. A vida é um grande aeroporto. A vida é um lugar onde ninguém mora naquele aeroporto. Você vai para o aeroporto porque você está indo para algum lugar. E eu acho que a nossa vida ela é um momento de passagem que a gente tem. A gente também está aqui por passagem, porque a gente está indo para algum lugar. Se eu estou no aeroporto e eu olho para alguém e eu falo assim, você está indo para onde? Eu estou indo para o Brasil. Ah, eu também estou indo para o Brasil. Vamos junto? Vamos. Vamos para o portão de embarque juntos e chega até lá para poder embarcar no voo para o Brasil. Faz muito sentido a gente estar junto, porque a gente está indo junto para o Brasil. Só que quando chega no Brasil, uma pessoa está indo para o Recife, outra pessoa está indo para Porto Alegre. Uma está indo para o norte, outra está indo para o sul. Fez sentido a gente estar junto no voo até o Brasil. Mas para esse novo momento da minha vida, para esse novo capítulo da minha vida, a gente está indo para lugares diferentes. E se eu for para Recife junto com você, você vai ficar feliz, mas eu vou ficar triste, porque não é lá que eu tenho que estar. E se você for e eu te convencer, ou te arrastar, ou te obrigar a ir para Porto Alegre junto comigo, e você não pode ir para Recife, você vai sofrer. Porque não é lá que você tem que estar. Você tem que estar lá onde você tem compromisso com pessoas lá. Eu sinto que muito sofrimento que a gente tem na vida hoje é por não aceitar pegar um avião novo para um destino novo. Porque eu ainda estou agarrado na ideia antiga. Seja uma ideia de produto, seja uma ideia de serviço, seja um jeito de fazer stories ou de fazer lives, seja um jeito de você se vestir, seja um jeito de você fazer parcerias, seja o mercado onde você está inserido. Às vezes você está no mercado que você está 5, 7 anos, 10 anos e você não está mais feliz ali. E você já está fazendo curso de outra coisa, já está fazendo formação de outra coisa, de noite você está estudando outra coisa, quando você vai dormir na sua cabeça, sua mente já está em outro lugar. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de soltar no que eu tenho até hoje. E de aceitar que talvez o meu avião me trouxe até aqui, mas agora é o momento de um novo avião, para um novo lugar. E o sofrimento vem de eu estar agarrado no avião antigo, mas o meu coração já está num destino novo. O sofrimento vem de eu me agarrar no avião antigo, mas o meu coração já está num destino novo. E a única certeza que a gente tem na vida é a certeza de mudanças. E a gente tem que aceitar a mudança, não pode brigar com a mudança. A mudança acontece porque tem algo macro no planeta acontecendo, bilhões de pessoas interagindo, as coisas vão acontecendo. Não adianta de brigar com a mudança. A gente precisa entender que mudanças geram novas oportunidades, e se a vida está me convidando para isso, ok, let it go, usa a técnica da Frozen. Let it go, abro mão de coisas que talvez não façam mais sentido e eu vou me conectar numa coisa que faz mais sentido agora pra mim, porque aí eu começo a ter autenticidade de novo, aí eu começo a ter a minha energia vital de novo, aí eu me conecto no Wi-Fi pra ter ideias de novo, agora vai, hashtag agora vai. E a Lego passou por isso, muitas empresas no mundo passaram por isso, e os maiores cases de fracasso que a gente conhece são empresas que não aceitaram essa mudança. Todo mundo aqui deve conhecer a Apple, né? E antes da Apple se tornar a Apple, a grande referência de smartphones, tinha uma outra empresa no mercado chamada BlackBerry. A BlackBerry era a referência mundial, todo mundo que tinha BlackBerry era chique no último, era top, era a coisa mais maravilhosa que tinha. E a BlackBerry nasceu para ser um dispositivo de troca de mensagens. E na medida que a tecnologia foi evoluindo, os engenheiros chegavam para o diretor da BlackBerry, para o fundador da BlackBerry, eram 2 sócios canadenses, e falavam, vamos criar um navegador de internet? Vamos criar um tocador de MP3 player? Vamos colocar um player de vídeo bom para as pessoas poderem consumir vídeo?
Só que o fundador da BlackBerry, ele estava obcecado com a visão de que não, o nosso produto é um trocador de mensagens. As pessoas usam por causa da mensagem. Esquece o resto não é isso. É mensagem, 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 mensagem. Até que um dia apareceu uma empresa chamada Apple lançando um produtinho chamado iPhone. E esse iPhone fazia tudo o que a BlackBerry há anos se negava a fazer. Tinha um navegador de internet, tinha um player de vídeo, tinha câmera, tinha uma série de coisas. E aí, em 2 ou 3 anos, a BlackBerry começou a despencar e a Apple começou a decolar. E hoje é a marca mais valiosa do mundo. Vale 3 trilhões de dólares. Pergunta. Olhando para o seu negócio hoje, olhando para a sua equipe hoje, olhando para a sua vida hoje, você está sendo a BlackBerry ou você está sendo a Apple? E mesmo a Apple teve que mudar, porque a Apple no começo chamava-se Apple Computers, né? Computadores Apple. E eventualmente eles começaram a lançar telefones, começaram a lançar o iPad, tablets, começaram a lançar outros dispositivos que não eram computadores. E para poder aceitar essa mudança, eles tiveram que mudar o nome. E eles tiraram o computer do nome. A Apple Computers virou somente Apple. E eu fico pensando o quanto hoje o seu negócio não está andando para frente, porque talvez exista uma chance de você ainda estar preso no avião anterior. Ainda estar preso na visão de produto anterior. Ainda está preso na visão de serviço que você fazia até um tempo atrás. Ainda está preso no jeito do que o seu Instagram é, nas fotos, na roupa que você usa, do jeito que você se comunica. Isso tudo acontece porque nós temos medo da mudança, porque a mudança pode representar um fracasso e eu não quero fracassar, então eu evito a mudança. E o meu convite para você é olhar por um novo ponto de vista nessa aula de hoje. Olhar por um novo ponto de vista. Olhar as mudanças que a vida traz não como um castigo, mas como um convite para algo que eu nem sabia que era possível. Olhar para os convites que estão acontecendo na minha vida hoje com os meus amigos, com a minha equipe, com o meu mercado, na minha família, com os meus filhos. Mudança é a única constante da vida humana. É mudança. Todo dia é diferente do dia anterior. Todo dia. E na medida que eu vou entendendo essa mudança, e eu não brigo mais com a mudança, eu abraço a mudança, eu vou ajustando o meu percurso, a coisa anda. A mudança, ela é o vento. Ela pode ser contra a gente ou ela pode empurrar a gente. Eu não tenho como controlar o vento do meu barco, mas eu posso ajustar a vela. E dependendo do ângulo que eu ajusto a vela, eu posso andar para frente, para o lado, para o outro, para trás. Eu posso deixar de brigar com a mudança para a mudança me empurrar para frente. E para isso, para você ser diferente, a gente tem que se abrir para a mudança. Mesmo que doa. A dor, ela é proporcional ao apego a como era. Anota isso, por favor, que isso é filosófico, mas é profundo. A dor é do tamanho do apego. A dor é do tamanho do apego. Se eu amo os meus colegas de classe e a gente está super bem na faculdade, e a gente faz um monte de coisa junto, e o semestre acaba, e agora eles vão para cadeiras diferentes, não vão ser mais meus colegas de classe, eu quero morrer, porque eu tô tão apegado a como foi o semestre passado, que eu me fecho para me abrir para como pode ser o próximo semestre. E aí vai causar dor. Não tem como, né? E quanto maior a dor for, é porque maior está sendo o meu apego. E na medida que eu let it go, eu deixo a mudança vir, a dor diminui e coisas incríveis podem começar a acontecer. Então, eu quero compartilhar com você agora 3 passos para tirar proveito das mudanças. 3 passos para você poder tirar proveito das mudanças. Agora, você pode clicar no aviãozinho de papel aqui para você convidar pessoas que tem que estar aqui, gente aqui hoje. Quem que você conhece que tem que estar aqui hoje na nossa aula de hoje? 6ª aula da série de 12 princípios de diferenciação que a gente está falando aqui. E também lembrando que
Semana que vem, a gente vai abrir ingressos para poder participar da última imersão comigo, chamada Impulse, que a gente teve em várias cidades, falando com milhares de empreendedores. Foi muito legal, mas a gente vai fazer uma última imersão agora. Esse final de semana vai ser em Floripa, presencial ainda, e a próxima imersão vai ser em setembro, online. Então não importa onde você mora, tem muitas pessoas fora do Brasil que me acompanham, você vai poder participar dessa imersão 2 dias, sábado e domingo, no final de semana. Você vai se programar para poder passar 2 dias comigo, onde a gente vai falar sobre técnicas de diferenciação para você aplicar no seu negócio, se preparando já para o semestre que vem e para o ano que vem. Então, é um evento online e a única maneira que você vai poder comprar ingresso é entrando no grupo do WhatsApp. Como é que você entra no nosso grupo do WhatsApp para receber o link de compra quando abrir os ingressos? Digitando hashtag princípios aqui embaixo nos comentários. Hashtag princípios. E você não vai sair da live, não se preocupa, pode digitar aqui nos comentários. E a minha equipe vai mandar um link para você no seu direct com a página para você ver se faz sentido para você. E se fizer, você entra no grupo para poder comprar os ingressos quando eles entrarem. O primeiro lote e mais R$2.000 de presente que eu vou dar para as primeiras 24 horas para quem comprar ingresso logo no começo. Então, hashtag princípios, digita aqui embaixo, hashtag princípios para receber o link para o nosso evento chamado Impulse Experience, a última edição do ano, que vai ser a única edição online desse ano. Galera, que rufem os tambores, senhoras e senhores. 3 passos para a gente saber lidar com a mudança. 3 passos para a gente poder saber lidar, tirar proveito da mudança. Primeiro, não se apegue ao destino. Cresça na jornada. Não se apegue ao destino. Cresça na jornada. Eu viajei ano passado com o Jean e a nossa equipe para gravar um documentário de uma coisa nova que a gente está montando, chamado Expedition. E nós separamos alguns lugares do mundo que a gente quer ir, e o primeiro lugar que a gente foi Peru. E eu confesso que o Peru era um país que nem estava na nossa lista de países que a gente queria visitar, pelo menos não no topo da lista. E por algum motivo, numa loucura, eu falei, Jean, vamos pro Peru primeiro, cara? Vamos lá descobrir o que tem lá? Ele falou, vamos. Ele embarcou na loucura e a gente foi junto pro Peru e foi uma experiência incrível. A gente produziu 4 episódios que a gente colocou no YouTube para você poder conhecer, mais 4 que estão reservados, porque a gente provavelmente vai levar essa série para uma grande empresa de streaming que você conhece. Então, nessa viagem nós ficamos lá 12 dias. Todo dia era um monte de coisa, correria, acorda cedo, dorme tarde, viaja, pega a van, vai para outra cidade, entrevista, grava, chama, passa frio, passa fome, come comidas diferentes, né? Comi um porquinho da Índia lá chamado Chui, que é bem, bem diferente. Então, é uma loucura. E tinha uma cidade específica que eu sempre tive vontade de conhecer desde criança, chamada Machu Picchu. Eu queria muito ir para Machu Picchu. E Machu Picchu estava no 9º dia da nossa viagem. E teve vários momentos nos primeiros dias, quando as coisas não saíam exatamente como aconteceu, como eu esperava que ia acontecer, que eu falava assim, não, tudo bom, daqui a pouco eu vou para Machu Picchu, eu vou curtir. Daqui a pouco eu vou para Machu Picchu, eu vou curtir, porque quando chegar em Machu Picchu eu vou curtir. Até ali que pelo 4º, 5º dia da viagem, caiu uma ficha. E eu percebi que eu estava colocando toda a minha expectativa no 9º dia e eu estava ignorando os outros 9 dias que a vida estava me proporcionando. E assim como eu estava animado para Machu Picchu, eu precisava estar animado, me abrindo para as mudanças, e para o novo teve várias mudanças de percurso ali, para as outras cidades que a gente estava conhecendo. Porque eu não ia voltar mais para aquela cidade. Ali era o momento. Esse era o momento que a gente tinha de poder, de fato, fazer o que a gente tinha que fazer. Então, um grande aprendizado que eu tirei dessa experiência foi: a viagem não pode ser sobre o destino. Ela tem que ser sobre a jornada. Ela tem que ser sobre a experiência. Porque é na experiência, é no deslocamento da viagem que eu já estou tirando. A viagem já está acontecendo. Eu já estou tirando experiências. Eu já estou tirando aprendizados. E cada aprendizado desse novo
a gente vai melhorando, 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 e talvez quando chegue lá no destino, a pessoa que chega no destino já nem é a mesma pessoa que saiu lá atrás, da origem, porque a gente foi crescendo no meio do caminho e foi aprendendo com isso. Então, 1.1, a história da viagem do Peru, né? 1.2, a viagem já está acontecendo. A viagem, ela já está acontecendo. Eu convido você para olhar para o seu negócio hoje. A viagem já está acontecendo. Talvez você está com uma expectativa de um lançamento que vai ter daqui um pouco, de uma parceria, de uma nova sede, da máquina, da pessoa que você vai contratar. Percebe como a gente joga a nossa expectativa para um ponto na linha temporal futuro. Um ponto futuro. Só que esse ponto futuro é só uma expectativa. É só um teatro que eu tenho na minha cabeça. Eu não sei se vai acontecer ou não. A única coisa que eu tenho de verdade agora é o agora. A única coisa que eu tenho de verdade é o momento presente. É saber que eu tô aqui agora, vivendo isso agora, e eu preciso fazer o melhor que eu posso fazer agora. Tirar proveito do agora. Então, a jornada chamada vida não acontece no destino, não existe destino. Né? Às vezes as pessoas perguntam, pô, fulano, você que já chegou lá, conta aqui pra gente. Já chegou lá? Define já chegou lá. O que é já chegar lá? É comprar um avião? É vender a sua primeira empresa? É ter uma família bonita? Você entende? Define já chegou lá. Não existe lá, só existe a jornada. A viagem é a jornada. E talvez a gente está tão preso com o foco no destino que a gente não está aproveitando a jornada. 1.3. O que aprendo hoje me empodera para o amanhã. O que aprendo hoje me empodera para amanhã, para o amanhã. Então, talvez eu estou achando que eu estou apanhando da vida hoje e as coisas estão dando errado para mim hoje. Não. Só vão dar errado para mim hoje se eu não aprender nada com o que está acontecendo hoje. Porque o que eu aprendo hoje me prepara, me fortalece, me refina para amanhã estar um pouco melhor, e amanhã estar um pouco melhor, e amanhã estar um pouco melhor. E eventualmente, quando o amanhã for hoje, o meu eu está melhor, mais sábio, mais preparado, mais forte, mais criativo, mais generoso do que hoje. E aí, quando o amanhã chegar, eu consigo fazer mais coisas do que eu estou conseguindo fazer hoje. Então, o que eu aprendo hoje me empodera para amanhã. Segundo passo para você tirar proveito das mudanças que acontecem na vida. Identifique padrões. Identifique padrões. O mercado, ele trabalha por ciclos. A cada 8 ou 10 anos, nós passamos por uma crise econômica. E tem sido assim desde que sempre. Com o tempo hoje, e com os métodos mais ágeis de troca de valores na economia, esse ciclo está diminuindo, cada vez diminuindo. Então hoje, a cada 6 ou 8 anos, a gente passa por uma crise. Pode ser uma crise gigantesca, pode ser uma crise localizada. É sempre pelos mesmos motivos. No começo está tudo muito, muito caro, muito caro, muito caro. A galera começa a vender, os valores despencam das coisas. E eventualmente, como agora está muito barato, a galera começa a entrar, comprar, o valor vai subindo, até ele ficar irreal de novo. E esse é um ciclo de sobe, de fome e de riqueza, de fome, de riqueza, de fome, de riqueza. Então, saber identificar os ciclos no seu mercado é um superpoder que você tem que ter. Saber entender qual é o momento que o meu mercado está, qual é o momento que as pessoas estão, o que elas estão precisando, aonde que elas estavam ontem, aonde que elas podem estar amanhã. É fundamental a gente saber identificar esses padrões. Assim como tem padrões no mercado, também tem padrões nas pessoas. E muitas vezes a gente espera que a gente julga a pessoa por uma única atitude. E é injusto a gente mensurar a capacidade da pessoa por uma... Você não pode pegar um jogador de futebol e analisar ele por um jogo. Porque pode ser um jogo onde deu tudo certo, ele foi craque, ou pode ter sido um jogo onde deu tudo errado. A gente tem que analisar no longo prazo. E no longo prazo eu também identifico padrões. E esses padrões falam mais alto do que atitudes isoladas. Escreve isso, por favor. Padrões falam mais alto
do que atitudes isoladas. A gente tende a querer julgar as pessoas por atitudes isoladas. Não, mas a pessoa falou aquilo ali pra mim, eu não gostei. Já não gostei, já não quero mais nada com ela. Calma o coração, jovem padawan. Calma, segura o tchan, pressão alta. É uma coisa. Agora, se ela fez 2, 3, 4, agora já se estabeleceu um padrão. Agora eu posso falar baseado no padrão e não somente numa atitude isolada. Então, vamos lá, gente. Ponto 2.1. Mercados operam por ciclos. Mercados operam por ciclos. 2.2. Pessoas têm padrões, mesmo que não saibam disso. Pessoas têm padrões, mesmo que não saibam disso. E você como líder da sua equipe, você como líder à frente do seu negócio, vai se beneficiar muito mais nessa jornada chamada vida, se poder olhar para as pessoas, não somente a atitude isolada, mas os padrões que elas têm. Porque se ela fez um padrão aqui, certamente esse padrão tende a se manter. É difícil mudar esse padrão, né? Não é todo mundo, é possível, mas não é todo mundo que quer pagar o preço para mudar o padrão. E 2.3, história e autoconhecimento ajudam a identificar padrões. História e autoconhecimento ajudam a identificar padrões. Eu sou um apaixonado por história. Você viu que eu contei hoje 2 histórias aqui do passado. Toda aula que a gente faz, eu trago um monte de histórias diferentes, porque eu amo história, eu amo estudar história. Eu sou apaixonado pela Segunda Guerra Mundial, eu sou apaixonado por mitologia grega, mitologia nórdica. Então, assim, e eu conheço relativamente bem isso. E é muito interessante porque vendo a história, você vê os mesmos padrões humanos iguaizinhos que aconteceram na história, acontecendo hoje de novo. É quase como uma bola de cristal. É estudando o passado que eu prevejo o futuro. Anota isso se fizer sentido para você. A bola de cristal, onde eu vejo ali o futuro que está acontecendo, ela acontece quando eu olho para o passado. Vendo os passados, eu consigo ver os ciclos de novo, os personagens mudam, mas a história é a mesma. Os personagens mudam, mas a história é a mesma. Então, história e autoconhecimento ajudam a gente a identificar padrões. Como é que eu identifico esses padrões? É isso. Estudando o que já aconteceu e estudando como que a gente opera, né? Autoconhecimento da pessoa mesmo, como é que a gente opera para me tornar um líder melhor, um visionário melhor, um gerente melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, né? Então, a gente precisa disso. Então, 2.2, pessoas têm padrões mesmo que não saibam. 2.3, história e autoconhecimento ajudam a identificar esses padrões. Terceira e última dica da nossa aula de hoje, que rufem os tambores, senhoras e senhores. Primeira aproveite a jornada e não somente o destino. Segundo identifique padrões. E a terceira dica de hoje é aprenda a agradecer pelo novo. Aprenda a agradecer pelo novo. O que significa isso? Você provavelmente já foi numa festinha de aniversário, que tinha lá uma criança de aniversário, aonde tinha uma avó, uma tia, um dindo, que foi lá e deu um par de meia, deu um conjunto de moletom, sei lá, deu um par de havaianas, deu um brinquedo, ou um presente que a criança precisa, mas não é o que a criança quer. E aí a criança, muitas vezes, ela é muito sincera, ela fala, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não preciso, mas isso aqui é ruim, mas isso aqui é feio. E a mãe da criança quer morrer, a mãe da criança quer se enterrar e fala, meu filho, não fala isso, é um presente, agradece o presente. E a criança fica com aquela cara desagradada, falando, tá bom, obrigado, mas não vai nem querer usar o presente, né? Aliás, vai usar depois, mas na hora não é o que ela quer. Criança mimada faz isso, né? Ela não sabe, ela tem uma visão de curto prazo e ela não sabe apreciar a longo prazo os presentes que ela está recebendo, porque ela estava com um olhar fixo, que ela queria um videogame. Se ela não ganhar um videogame, qualquer outro presente não presta. Pergunta.
em qual momento da minha vida eu tô sendo uma criança mimada. Porque a vida tá me trazendo um presente, só que não é o que eu quero. Não é o videogame que eu tava obcecado e eu só penso no videogame. Mas são presentes que eu preciso e que vão tornar minha vida melhor. E não é que o presente não tenha valor. É porque eu estou com um olhar tão fixo em outra coisa que eu não estou reconhecendo o valor disso. E aí a vida me traz presentes e eu falo, isso é feio, isso eu não quero, isso é ruim, isso eu não quero, isso eu vou ignorar. Aí eu vou reclamando. E uma hora a vida vai parar de dar esses presentes para mim. Uma hora a tia, a avó, o dindo não vai dar mais presente. Se a criança só reclama e a mãe não faz nada. Então, eu acredito que nós somos uma criança na vida. E a gente precisa educar essa criança a entender que o presente que a vida está trazendo pra gente no nosso negócio, naquele projeto que deu errado, naquele lançamento que flopou, naquela parceria na sociedade, no colapso, seja o que for, mudanças, são apenas mudanças. Não é fracasso, é mudança. E cada mudança é um presente. Por isso que eu trouxe essa terceira dica. A gente precisa aprender a agradecer pelos presentes que a vida dá pra gente. Mesmo que não seja o videogame que eu queria, porque às vezes nem é o videogame que vai fazer diferença na minha vida. Eu tô pondo todas as minhas fichas em algo que não é realmente o que vai fazer diferença. E eu fico tão obcecado com aquilo que eu não agradeço o valor do presente que a vida vai me dar, porque ela sempre vai me dar exatamente o que eu preciso. E mesmo que eu não reconheça isso. Então, 3.1, não seja uma criança mimada. 3.1, não seja uma criança mimada. Não dá pra gente ser diferente, esperar aplicar a diferenciação no nosso negócio, na nossa vida, com uma atitude de criança mimada, onde eu agradeço quando eu ganho o que eu quero e eu xingo quando não é o que eu quero. Porque provavelmente o que a criança quer é algo com uma visão de curtíssimo prazo. Ela nem se conhece ou entende da vida o suficiente para entender como querer coisas que têm valor duradouro pra gente. 3.2. A vida tem infinitas possibilidades. Infinitas. Aquilo que você quer é apenas uma delas. Aquilo que você quer é apenas uma delas. É como eu ir no mercado e eu falo, não, eu vim aqui no mercado porque eu quero comprar um bombom sonho de valsa. E o mercado tem de tudo. O mercado tem arroz, feijão, picanha, verduras, brinquedos, roupa, tem eletrodomésticos, tem um monte de coisa pra minha vida ser feliz, pra minha casa ser cheia. Mas eu me fecho. E eu falo, eu quero sonho de valsa, não quero saber de mais nada. E o mercado quer dar pra mim de graça. Tá jogando na minha cara, jogando no meu colo. E eu saio e recuso, eu não quero, porque eu quero o sonho de valsa. Então, a vida tem infinitas possibilidades. Para eu saber lidar com a mudança, eu preciso me abrir para que cada mudança seja uma nova chance de algo incrível acontecer na minha vida. Só que eu não estava esperando isso acontecer. 3.3. Meu plano é somente uma dessas possibilidades. Meu plano é somente uma dessas possibilidades. Seja qual for, o lançamento do seu produto, o lançamento do seu Instagram, aquela live que você fez que achou que ia ter 100 pessoas e teve 15, aquele serviço novo que você lançou, achou que ia vender 100 mil reais e vendeu 20, aquela parceria que estava tudo para dar certo e a pessoa agora está enrolando, não está assinando contrato, tudo isso são mudanças. E para mim, parece muito sábio, faz muito sentido eu entender que a mudança ela não é boa nem ruim. Ela é uma oportunidade que está se apresentando de algo que eu não estava esperando. O que eu estava esperando é apenas uma de infinitas possibilidades. E a maioria das pessoas de sucesso que eu conheço, elas sabem navegar e se abrir e conectar e vai indo no fluxo e vai fazendo a coisa acontecer e vai dançando junto com a vida. A vida vai indo, ela vai se adaptando e vai indo e a coisa anda. Quem tem esse olhar fixo, fica pelo caminho. Porque assim que mudar,
a situação, o contexto, a ideia original já não serve mais, e como ela não tem capacidade de criar uma nova ideia, ela fica presa com todo mundo que está lá atrás, uma ideia genérica que ficou no passado. Você consegue entender como diferenciação tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje? Tá bem claro para todo mundo isso? Não tem como você esperar ser diferente com a sua marca, com o seu negócio, se lá no fundo o que está travado é a sua dificuldade de lidar com a mudança. Porque para ser diferente você vai ter que mudar. E para mudar, dá medo. É o inesperado, é novo, é diferente. E para mim é muito difícil ter que lidar com isso. E se eu ficar preso, fixo no passado, eu não vou poder pegar as infinitas possibilidades que a vida tem para mim. E 3.4 é: aprenda a agradecer quando a vida trouxer um presente. Aprenda a agradecer quando a vida trouxer um presente. Assim como criança mimada eu não vou xingar, não basta não xingar. Eu tenho que agradecer. E agradecer é uma coisa muito mais profunda. Genuinamente não é falar, obrigado, né? Tenta lembrar da criança mimada na festa, onde a mãe fala, vamos lá, engole o choro, agradece agora o presente que a tia Terezinha tá dando pra você. Obrigado, tia Terezinha. Ela não tá agradecendo. Ela tá falando da boca pra fora, mas ela não tá grata por aquilo. Às vezes, eu e você, a gente faz isso. Obrigado, vida. Obrigado por ter feito isso. Que saco. Eu tô falando, mas eu não tô vibrando aquilo. Então eu preciso poder vibrar real, oficial. Então, aprender a receber os presentes da vida é se abrir confiando que quando a mudança chega, é porque tem algo melhor para mim. E na expectativa de olhar para algo melhor, eu abro mão do sonho de valsa e começo a ver agora o Nescau, o papel higiênico, a televisão, o brinquedo, eu começo a ver as panelas, eu começo a ver as roupas, e eu começo a ver que a minha casa pode ser muito mais completa naquele mercado chamado vida, porque eu abri mão daquele ponto de vista fixo onde eu achava que só aquilo que estava certo e não tem mais o que fazer. Recapitulando, gente. Aproveite a jornada, não só o destino. Número 2, identifique padrões. E número 3, agradeça, aprenda a agradecer os presentes da vida. Não é só aceitar de forma relutante, é agradecer, genuinamente agradecer. E coisas incríveis podem começar a acontecer quando a gente faz isso. Galera, relembrando, quem quiser participar da nossa última imersão online de diferenciação que vai rolar em setembro, você pode fazer de qualquer lugar, escreve hashtag princípios aqui para receber no seu direct um link para entrar no grupo do WhatsApp, e somente no grupo do WhatsApp eu vou abrir ingressos para quem quiser entrar no evento, ok? Então, para reservar o seu ingresso, quando abrir o evento, hashtag princípios aqui embaixo. Eu quero encerrar com a frase, eu quero convidar você a postar essa frase nos seus stories hoje. Não precisa citar o Pedro, não precisa falar se você não quiser. Se quiser falar, tudo bem, mas se não quiser, não precisa. Mas essa frase é fundamental, é uma frase que mudou a minha vida, eu aprendi ela alguns anos atrás, e hoje, na maior parte do tempo, eu vibro nela. Às vezes eu preciso ser relembrado dela, mas a maior parte do tempo eu vibro nela. E a frase é uma frase que eu não sei quem é o autor, então se você quer dizer que foi o Pedro que contou pra você, é ético você falar isso, porque eu não sei quem criou essa frase, mas ela é incrível. A frase é: errado é o certo que eu não esperava. Errado é o certo que eu não esperava. Da próxima vez que a vida trouxer uma mudança para você e as coisas não saírem como você esperava, quando você encontrar um cavalo e ele for embora, quando ele trouxer amigos e você quebrar a perna, quando você tiver com a perna quebrada e estourar uma guerra no seu vilarejo, quando a sua fábrica pegar fogo 1, 2, 3 vezes, quando um concorrente seu lançar um produto que era para você ter lançado e você vem relutando há muito mais tempo, quando a vida trouxer um presente para você e mesmo não sendo aquilo que você queria, você agradecer. Você vai entender que o certo e errado era só uma expectativa que a gente tem, do que eu achava que tinha que acontecer, porque em algum momento alguém me contou isso. Errado é o certo que eu não esperava.
E quando eu me abro para isso, eu permito que a nova atualização da mudança que está chegando possa me levar para um novo nível de felicidade, para um novo nível de riqueza, para um novo nível de influência, para um novo nível de significado e de propósito no meu negócio e na minha vida, que eu não tinha antes, porque as coisas deram errado. Se eu interpreto como errado, eu fico desanimado e não quero sair do lugar. Se eu interpreto como uma mudança para uma coisa melhor chegar, eu fico mais empolgado para aquela coisa nova chegar, faço a mudança que tiver que fazer e aproveito esse novo momento e isso me leva para um outro nível. Errado é o certo que eu não esperava. Galera, quem curtiu faz barulho para mim aqui. Vou deixar o replay dessa nossa sexta aula de hoje, que fala sobre adaptabilidade, saber a hora de mudar. Vou deixar o replay por 24 horas no feed, você pode assistir de noite ou pode encaminhar para outras pessoas que precisam assistir isso. Quando o replay aparecer no seu feed mais tarde, você estiver mexendo no Instagram, deixa um comentário para mim, me conta o que você achou nos comentários, eu vou adorar ouvir sua opinião. E posta nos stories, meu último convite é, posta essa frase nos stories, errado é o certo que eu não esperava. Provavelmente tem muitas pessoas hoje que acompanham você que estão precisando ouvir isso, e você vai ser o canal para poder levar o que a pessoa precisa ouvir até ela. Tenho certeza que vai ser muito legal. Beleza, galera? Amanhã estamos de volta, terça-feira, amanhã 12h, estamos de volta para a aula número 7 da série de 12 princípios sobre diferenciação que a gente está fazendo. Espero que você curta, esteja curtindo muito, anotando muitas coisas, posta depois nos stories, me marca e a gente se vê amanhã. Beijo, 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 tudo de bom, excelente segunda-feira, a gente se vê amanhã. Você conhece. Então,